Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, é sempre um prazer poder compartilhar a Palavra do Senhor e a minha expectativa e oração a Deus é que sempre encontre aí do outro lado alguém que teme o Senhor, que treme diante do Senhor, que se alegra diante do Senhor, que ama a Deus acima de todas as coisas e que procura meditar na sua palavra de dia e de noite, conforme Ele mesmo nos instrui e nos ordena. Deus, muito embora às vezes parece estar dando ali uma orientação, a orientação de Deus nunca será, meus amados, uma sugestão. Né? Muito embora às vezes ele seja amoroso e suave nas palavras, outras vezes é verdade, ele é até duro, mas quando ele é suave é porque ele é bom, é humilde de coração. Mas nós não devemos entender a palavra de Deus como uma sugestão para a nossa vida, mas como uma ordem, uma ordenança, um mandamento. E junto com os mandamentos de Deus vêm inúmeras promessas. Eu já falei em outros devocionais, mas gostaria de lembrar hoje de novo, ainda não é o tema, mas vale para nossa reflexão, o Salmo 127, que começa dizendo assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil lhes será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que com muita dificuldade conquistou, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então vejam, amados, tudo que nós fazemos é inútil se o Senhor não abençoar. Veja, eu posso fazer um muro de 3 metros, colocar cerca elétrica, colocar câmeras de segurança. Se Deus não cuidar, tudo isso é inútil. Se Deus não abençoar, isso é inútil. Não adianta eu trabalhar muitas horas, todos os dias, 7 dias por semana. Se Deus não abençoar o meu trabalho, nada disso vai me aproveitar, vai ser proveitoso para mim. Ou seja, antes de qualquer coisa, eu preciso das bênçãos de Deus. E é interessante que lá no Salmo 28, né, que é o Salmo de família, Deus começa dizendo assim: felizes, né, ou bem-aventurados aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Então a minha oração para Deus, amados, é sempre que Ele encontre aí do outro lado um coração que seja segundo o coração dele, um coração desejoso de conhecer a Deus, de andar nos seus caminhos, por temor, e lembrando que temor é amor, é respeito, é gratidão por tudo que Ele já fez por nossa vida e por tudo que Ele faz e aquilo que Ele ainda fará. Então que o teu coração esteja assim agora, amados, e que você não dedique apenas esses dias, né, segunda-feira, sempre às 19 horas, para ouvir a sua palavra e para ler a sua palavra, mas que isso seja algo diário. Que você permita que o Senhor, através da palavra dele, possa transformar o teu coração, para que você não seja moldado segundo os padrões deste mundo, mas que você possa ser transformado pela palavra de Deus, para que você possa então conhecer o quanto ela é boa, é agradável e é perfeita. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua palavra com estes amados que estão ouvindo. Não sei se no momento em que ela está sendo publicada, mas
outro dia, não importa, Paizinho. Vai ouvir aqueles que o Senhor escolher para ouvir. Eu sei que eu não posso fazer nada de mim mesmo e tudo vem do Senhor, Pai. Até a conversão do pecador depende de uma revelação do Teu Santo Espírito no coração dessa pessoa. Paizinho, então eu peço que o Senhor tenha misericórdia e que a Tua bondade e a Tua graça alcance todas as pessoas que nós amamos e quem dera fosse o mundo inteiro, Pai. Mas o nosso desejo é que a graça que nos alcançou pudesse alcançar outros também. E eu sei, Pai, que o Senhor ama a todos, sem distinção. Mas o Senhor não aprova o pecado. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê essa capacidade. Enche-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a obra que o Senhor já realizou e que foi planejada desde o início, Pai, desde antes da fundação do mundo, pela onisciência que o Senhor tem, Paizinho, porque o Senhor já tinha todos os dias da minha vida escritos no Teu livro, antes mesmo que eu tivesse forma no ventre da minha mãe. E eu sei que os Teus eleitos e os Teus escolhidos, conforme está na Tua palavra, Pai, já foram escolhidos também e amados pelo Senhor antes da formação do mundo. Pai, existem coisas que a nossa mente não consegue compreender, mas um dia nós estaremos todos na Tua presença, Pai. E conforme o Senhor disse quando esteve aqui na terra, naquele dia o Senhor separará à Tua direita aqueles que entrarão no gozo do reino do Senhor, e à esquerda aqueles que estão destinados, infelizmente, ao inferno. Pai, é por causa destes que eu tenho esse senso de urgência, Paizinho, de levar a Tua palavra, por amor das pessoas, assim como o Senhor também nos amou e veio ao mundo nos chamar ao arrependimento, nos chamar para uma reconciliação com o Senhor, porque todos caminhavam, cada um o seu caminho, conforme achavam ser certo, mas o Teu amor fez com que o Senhor viesse para cá. E mais do que isso, que o Senhor fosse à cruz do Calvário e morresse por nós, para pagamento do nosso pecado. Mas a morte não podia reter o autor da vida. E glória a Deus, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus e intercede por nós, conforme está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o único mediador entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Pai, se revela a estes amados, Senhor, e ajuda-nos em nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ali houve uma grande perseguição, dos fariseus, dos sacerdotes, dos saduceus, movidos por inveja. Eles começaram então a perseguir os apóstolos e em algum momento os prendeu numa prisão e no dia seguinte se reuniram para decidir o que fariam com eles, porque eles já haviam alertado os apóstolos que não pregassem no nome de Jesus Cristo. E esses apóstolos, então, presos, um anjo foi lá e os libertou à noite e os ordenou que eles voltassem para o templo e continuassem a pregar, a falar todas as palavras da vida. E eles cumpriram exatamente aquilo que Deus havia ordenado e foram até lá. E aí então eles mandaram soltar os apóstolos e levar até o Sinédrio, e aí o soldado disse, olha,
nós fomos até lá, a porta, não entendemos nada, a porta está trancada, os sentinelas continuam vigilantes, mas eles não estão lá dentro. E aí então chega um outro e diz assim, olha, aqueles que vocês prenderam estão lá no templo pregando novamente no nome de Jesus. E aí então os sacerdotes e os fariseus, eles mandaram então, olha, vão lá e tragam esses homens para cá, mas não tragam à força, porque eles tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Porque muitos sinais e prodígios Deus fazia através da vida deles. E eles temiam o povo por causa disso. E aí, quando chegaram lá, então mais uma vez eles repreenderam os apóstolos. Olha, já não ordenei a vocês que não preguem no nome de Jesus? E os apóstolos diziam que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E aí eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 34, o parecer de Gamaliel, que era um respeitado mestre da lei. E olha só o que Gamaliel falou ali para o Sinédrio, né? Falou ali para os judeus, né? Os saduceus, enfim. Diz assim, mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, aliás, esse Gamaliel foi mestre do apóstolo Paulo. Respeitado mestre da lei por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amados, olha que coisa interessante, né? Muito embora o mundo rejeite Jesus e rejeite os seus discípulos, não há ninguém que possa lutar contra nós. Por quê? Porque aqueles que lutam contra Deus, ou seja, luta contra a palavra de Deus, na verdade, está lutando contra o próprio Senhor. E nós somos representantes de Deus aqui na terra. Foi para isso que Jesus Cristo veio, fez discípulos. E esses discípulos fizeram discípulos, que fizeram discípulos. E assim, toda a perseguição que houve desde o primeiro século, onde muitos cristãos foram mortos, queimados em praça pública como tochas humanas, lançados na arena pelos romanos, comidos por leões e por feras. Muita perseguição aconteceu desde aquele tempo.
até que no 3º século, assim, quanto mais matavam os cristãos, mais eles se multiplicavam. Porque a obra é santa. É obra de Deus para a salvação do mundo. Ninguém pode lutar contra. Muito embora até hoje nós tenhamos pessoas que lutam contra a palavra de Deus. Tentam pervertê-la, tentam distorcê-la, tiram leis, colocam rituais que não foram ordenanças de Deus para nós, mas coisas de homens, para aprisionar os seres humanos dentro dessas seitas, dessas religiões e assim por diante. Mas ainda assim existem os remanescentes fiéis de Deus, que são zelosos pela palavra e que não têm outro interesse senão a salvação do mundo, como é a vontade de Deus. Por isso, com zelo, pregam o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui aqueles religiosos estavam proibindo os apóstolos de pregarem o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, para a salvação daqueles que crescem. E, mesmo açoitando aqueles homens, ou seja, deram chibatadas, chicotadas neles, né? E ordenaram que não pregassem mais. Em vez de eles saírem de lá, né, murmurando, nossa Deus, eu estou aqui, né, fazendo trabalho para o Senhor e o Senhor permite que isso aconteça comigo? De jeito nenhum. Eles saíram, a palavra diz aqui, né, alegres, no versículo 41. Atos 5, 41. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus Cristo. E aí o que eles fizeram? Obedeceram os religiosos que queriam que eles parassem de pregar a verdade. Não. O que eles fizeram no verso 42? E todos os dias no templo, olha a ousadia, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Mas e por que eles não paravam de pregar no templo e de pregar de casa em casa? Porque eles estavam fazendo discípulos para Jesus, eles estavam pregando o Evangelho para todas as pessoas que eles pudessem. Porque, na verdade, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. E porque nós não sabemos, então nós anunciamos para todas as pessoas e oramos para que o Senhor, especialmente e em primeiro lugar, alcance a nossa família. Esse é o nosso maior desejo, que a salvação primeiro aconteça na nossa casa. E é promessa de Deus que isso aconteça, né? Porque a gente vai ver lá que quando o sentinela, né, o carcereiro, melhor dizendo, né, que soltou o apóstolo Paulo e Silas, perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia eles pregaram para aquela família e batizaram aquela família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus Cristo nos ordenou que fizéssemos em Mateus 28, versículos 20 e 21. Vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas, né? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Esses apóstolos sabiam disso. Jesus já estivera, né, com eles, depois de ressurreto, por 40 dias. E eles viram Jesus ascender aos céus. E deixando essa ordem, eles não podiam deixar de cumprir esta ordem. E ali de casa em casa e no templo, eles não deixavam de ensinar e de pregar
Jesus Cristo. E aqueles que se convertiam, como é que viviam? Isso a gente vê um pouquinho antes, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Depois que o apóstolo Pedro pregou pela primeira vez, né? O Espírito Santo havia descido sobre a igreja. Ali era o momento da formação da igreja. E depois de ter anunciado, 3.000 pessoas se converteram. E no versículo 42, ele está dizendo, né, que perseveravam, né, perseveravam vamos ler juntos aqui, na doutrina dos apóstolos, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Está em Atos 2, 42. É isso aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas olha como viviam então os convertidos. Os apóstolos insistiam em pregar a mensagem. E aqueles que se convertiam e eram salvos, portanto, viviam assim, perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus, porque Deus ensinou a eles e nos deixou também um ensinamento. Isso não mudou, amados, continua sendo assim hoje. Perseverar na doutrina, não é na doutrina do homem, das religiões, das seitas, das filosofias, mas é na doutrina de Deus e na comunhão. Porque nós precisamos estar unidos pela fé. E o que é união pela fé, né? A fé vai provocar em nós um desejo de obediência ao Senhor, por gratidão. Não para merecer alguma coisa, como eu sempre digo, porque é pela graça que nós somos salvos, não por obras, para que nós não nos orgulhemos disso, para que nós não estejamos diante de Deus e olha, Senhor, eu estou aqui porque eu fui muito bom. De jeito nenhum. Eu mereço a morte, mas a misericórdia de Deus e a graça dele veio sobre a minha vida e constrangido pelo amor com que Deus me amou e pagou pelos meus pecados, cujo valor eu nunca saberei. Eu não sei qual é o valor, o preço do meu pecado que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, mas ele pagou e foi de graça, porque eu era inimigo de Deus, porque vivia longe da sua palavra, fazendo aquilo que eu queria. Mas agora não, eu estou constrangido por aquilo que Cristo fez por mim. E o que eu mais quero é agradar o meu Pai, embora eu não consiga fazer isso o tempo todo. O desejo do meu coração é esse. A oração ao Senhor é essa. Pai, me ajuda a ter uma vida que glorifique o Teu nome, que agrade o Senhor. A minha maior tristeza é quando eu peco. Por quê? Porque eu sei que eu estou decepcionando o Pai a quem eu amo. Então percebe, amados, como muda a nossa visão sobre as coisas, muda o nosso coração. E aí então perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão com os irmãos, porque aí nós nos encorajamos também, nós podemos nos ajudar em todos os sentidos. E aí diz, e também no partir do pão. O partir do pão, amados, não é apenas compartilhar alimento, mas é também compartilhar a experiência, é ajudar com aconselhamento. A gente precisa estar juntos, amados, compartilhando os dons, os talentos e os recursos que o Espírito Santo distribuiu na igreja, que é corpo de Jesus Cristo. Deus hoje se revela ao mundo através da igreja, que somos nós. Não é um templo, não é o nome de uma religião. Aliás, muitas religiões dizem que não há salvação em outras religiões. Amados, que absurdo! Salvação é em Cristo Jesus. Se você está numa igreja que está dizendo que só existe salvação na igreja, nessa marca, neste nome, amados, confronte com a palavra de Deus e veja se ela está ensinando a doutrina dos apóstolos. Amados,
Desenvolva um desejo no teu coração de conhecer a palavra do Senhor, porque é nela que há vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e esteve entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14. É a palavra, Jesus é a palavra de Deus que veio ao mundo. Ele não se contradisse. Ele veio cumprir a lei que o ser humano nunca foi capaz de cumprir. Mas mesmo assim ele deixou como um tutor até que ele viesse ao mundo. Então a lei de Deus ela já estava aqui para revelar a nossa pecaminosidade. A lei ela não veio para salvar, ela veio para condenar, porque ela veio para mostrar, para colocar luz sobre o nosso pecado. Mas Jesus veio para cumprir a lei, para mostrar que ela é boa, perfeita, ela é agradável, e para mostrar a sua graça sobre a nossa vida. Por quê? Porque ele veio, foi tentado em todas as coisas, como todos nós somos, mas sem pecado. E a morte não poderia reter o autor da vida. E então Jesus ressuscita e hoje ele intercede por nós. Ele sabe tudo o que nós sentimos, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E ele nos alcança com a sua graça. Ele só quer um coração sincero diante de Deus, que o adore em espírito e em verdade. Amados, então, o que está nos levando a meditar hoje, né? Que em primeiro lugar, né, todos os dias, independente das dificuldades que nós temos, nós devemos ensinar a palavra de Deus e devemos também buscar compreendê-la. Então, a palavra de Deus é inspirada, mas ela precisa ser revelada ao nosso coração. Quando você tem essa revelação de que a palavra de Deus é o próprio Senhor falando conosco, interagindo conosco, as coisas mudam de figura. E nós não vamos desanimar. Não é porque alguém fala mal, não é porque alguém rejeita a nossa palavra que não é nossa, é de Deus. Não estão rejeitando a mim, não estarão rejeitando você, vão estar rejeitando o próprio Deus. Por isso nós não devemos de forma nenhuma desanimar, mas perseverar. Nós ainda estamos num país que ainda é livre para a pregação do Evangelho. Existem países que se você pregar, você é condenado à morte. Como aqueles apóstolos estavam aqui sofrendo perseguições, sendo açoitados e ainda assim se alegrando. E por que eles estavam alegres, né? Se vocês lembrarem que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Perseguidos por causa da justiça de Deus. Bem-aventurados, muito felizes vocês são, se forem encontrados dignos de sofrer pelo meu nome. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu não tenho mais a vida importante para mim mesmo, né? Se a gente ler a palavra do Senhor, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Quer ver? Atos capítulo 20. Se nós olharmos ali, e 24. O apóstolo Paulo, ele estava falando aqui aos pastores da igreja de Éfeso que foram encontrar com ele em Mileto. Né? Ele estava num caminho já indo para Jerusalém, onde ele seria preso. De lá ficaria 2 anos em Cesareia, apelaria para César e depois iria para Roma. Né? Então aqueles pastores, presbíteros, eles estavam vendo Paulo pela última vez, face a face. E até se entristeceram com isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o que Paulo fala aqui no versículo 44. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados, é esse o sentimento que eu tenho. A minha vida não é preciosa para mim mesmo. O que eu quero, mesmo que muitos me rejeitem, eu posso perder amizades, eu posso até perder o amor de parte da minha família. Até poderia. É óbvio que como ser humano eu ficaria muito triste, mas espiritualmente muito feliz por ter sido encontrado digno de sofrer essa tristeza. Olha que coisa maluca. Por quê? Porque o que eu quero é cumprir o ministério que o Senhor Jesus me encarregou, que é o ministério da reconciliação, porque eu sei que muitos vão rejeitar e eu vou ficar triste muito mais por eles do que por mim, porque não estão rejeitando a mim, mas rejeitando a Deus. Mas eu sei também que muitos serão alcançados pela graça de Jesus Cristo, pela graça de Deus, vão se converter e vão ser salvos. E é por estes que eu vou me alegrar. Assim como o apóstolo Paulo. E aí então entendendo que aqueles que se convertem, como é que vão viver? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações. Que nós possamos orar uns pelos outros, né? Olha o que Jesus fala em João, capítulo 10. Capítulo 10, versículos de 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus naturalmente estava falando para judeus, porque Jesus veio primeiramente para os judeus e depois para os gentios, dos quais nós fazemos parte. Então Jesus estava dizendo ali que tinha, além daqueles apóstolos judeus e discípulos, ele também tinha ovelhas de outro aprisco, ou seja, de outras nacionalidades. E ele queria também trazer essas ovelhas que estavam perdidas ao redor do mundo para junto dos apóstolos e discípulos daquele momento. E Jesus, até na oração que ele fez ao Pai, por nós, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele disse isso, que também pedia por aqueles que viessem a crer nele pela palavra dos apóstolos. Então Jesus estava dizendo isso, E ele estava dizendo o seguinte, que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e elas reconheceriam. Então veja, a voz de Jesus Cristo, a voz de Deus, a palavra de Deus está sendo proclamada. Se você é do rebanho de Deus, você ouvirá a voz de Jesus Cristo e se juntará neste grande rebanho que vai ser único, um único rebanho e um único pastor, o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Amados, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos proclamar o Evangelho, para que muitos, ouvindo a palavra de Cristo, se convertam, porque reconhecerão a voz de Deus e virão e farão parte deste grande rebanho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já caminhando para o final da meditação de hoje. Segunda Tessalonicenses 2, versos 16 e 17. Diz assim o apóstolo Paulo: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação
e boa esperança pela graça. Console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amados, a boa palavra é de Cristo. A boa obra são os frutos do Espírito e aquilo que nós fazemos porque seguimos as instruções do nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo estava orando por nós aqui e dizendo que o próprio Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, Ele é o teu Senhor? Ele é Senhor dos teus olhos, da sua boca, dos teus ouvidos? Presta atenção no que você está falando, o que você está vendo, o que você está ouvindo. Ele é Senhor dos teus pés, das tuas mãos? Ou é você que é o Senhor disso tudo? Ele é o Senhor da tua vida, do teu trabalho, da tua família? O que está em primeiro lugar? Quem é o teu Senhor? A quem você tem seguido? O homem ou tem seguido a Deus? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, né, que Ele mesmo, que nos amou, né, e nos deu consolação eterna. Consolação eterna. Nós temos a nossa esperança na vida que Ele nos prometeu. E nós já temos isso em vida. A nossa vida é abundante, independente das circunstâncias, porque estamos na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. E aí o apóstolo diz que o Senhor fortaleça vocês em toda boa obra e boa palavra. Então nós temos aqui um fortalecimento dado pelo próprio Deus, que é o poder que Ele nos dá através do Espírito Santo, para que no abrir da nossa boca nós tenhamos a ousadia de proclamar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E também poder para resistir às tentações e ao pecado. Amados, tudo isso faz parte do Evangelho do Senhor. E é uma ordem que Deus nos deu. Ele não diz quem quiser vá e faça. Não. Ele disse, se você é meu discípulo, então segue a minha palavra, guarda os meus mandamentos, cumpra as minhas ordenanças e alcance as pessoas, porque elas estão perdidas, como ovelhas sem pastor, guiadas por guias cegos, que não deixam, que nem entram no reino de Deus e impedem as pessoas de entrarem. Amados, busque o Senhor Jesus de todo o teu coração. Conheça a sua palavra. Viva como um cristão. Persevere na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. Nós não fomos chamados para viver fora do corpo de Cristo, mas estarmos em comunhão com os irmãos. Perseverando na doutrina, na fé, no partir do pão, sabe, atendendo às necessidades daqueles que precisam, seja ela qual for, e perseverando em oração. Da mesma maneira que eu oro por vocês, eu peço que vocês orem por mim também, porque eu também sou um ser humano, sujeito às mesmas dificuldades, mas cheio da graça de Deus, que eu desejo que você também tenha. Em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Senhor, por esta reflexão, por Tua palavra, por Teu amor e misericórdia. Pai, que nós aprendamos com os apóstolos que sofreram para que nós pudéssemos hoje ter a certeza de que o Senhor esteve entre nós, que o Senhor nos chamou pela graça para estarmos com o Senhor para sempre. O Senhor nos mostrou um caminho, Pai, verdadeiro e eterno. Paizinho, revela no coração de cada amado. Revela
a tua palavra, revela o teu amado Filho, Jesus Cristo, porque é só nele que temos vida eterna, temos salvação. Não é no homem, não é na religião, não é em rituais, não há nada, Pai, que nós possamos fazer para merecer algo. A salvação é pela fé. E a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Enche-nos, Pai, com teu Santo Espírito. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de te conhecer mais e mais. Que nós busquemos o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Abençoa cada amado que aqui está ouvindo essa mensagem. Abençoa a nossa família, Senhor. Alcança e que nós possamos, Pai, ser testemunhas do Senhor, cheios do poder do seu Santo Espírito. Na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso trabalho e aonde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma noite de paz, uma semana de bênçãos, na presença de Deus, cheios da palavra dele. Que a palavra de Deus habite poderosamente no teu coração, para o teu bem e daqueles que convivem com você. Em nome de Jesus. Amém.